O governo lança editais para produção de cultura negra. 5 editais do Ministério da Cultura, lançados nesta terça-feira, dia 20, pretendem incentivar a produção cultural negra no país. Produtores e artistas negros poderão concorrer com projetos na área de audiovisual, circo, dança, música, teatro, artes visuais, literatura, pesquisas acadêmicas e pontos de cultura. O lançamento faz parte das comemorações ao Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra. A ministra da Cultura, Marta Suplicy, destacou que é a primeira ação afirmativa assumida pela pasta. Ela apontou que os editais ainda são uma forma de facilitar o acesso aos recursos disponíveis na área da cultura. Em resposta às polêmicas geradas pelo tema, a ministra nega que a iniciativa de lançar editais específicos para uma população negra seja uma forma de preconceito. Entre os editais, de acordo com o Ministério, serão destinados cerca de 10 milhões de reais. A CUT Rio Grande do Sul se reúne com o embaixador da Palestina. Na manhã desta segunda-feira, dia 19, o embaixador da Autoridade Nacional da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, e o presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, Elaine Aladin, estiveram em reunião na CUT Rio Grande do Sul para discutir questões de organização do Fórum Social Mundial Palestina Livre, que ocorre na capital gaúcha de 28 de novembro a 1º de dezembro. Disposto a denunciar a agressão que está sendo cometida a todo o povo palestino, durante o evento, Alzeben destacou que o fórum não é contra judeus brasileiros ou qualquer outro judeu, e sim a favor da criação do Estado palestino. Aladin ainda afirmou que a comunidade judaica e as federações israelitas estão sendo pressionadas nacionalmente e a CUT tem se apresentado como um grande apoio. A CUT e as demais centrais sindicais assinaram um acordo de cooperação técnica com a Caixa Econômica Federal para divulgar os novos canais de informações da conta vinculada do FGTS. A partir de agora, os trabalhadores e trabalhadoras poderão receber informações atualizadas de saldos, depósitos e saques do FGTS no celular por meio de mensagens SMS e também poderão consultar seus extratos na internet. Para ter acesso aos serviços por meio do celular e da internet, é necessário fazer a adesão no site fgts.gov.br ou caixa.gov.br/FGTS. O Sindicato dos Servidores Públicos do município de Joinville está lançando uma campanha em defesa do pagamento do 14º salário aos trabalhadores do magistério. O pagamento extra foi feito pela primeira vez no ano passado. Um ofício será protocolado pelo sindicato na Secretaria de Educação e na Prefeitura. Além disso, os trabalhadores serão convidados a se mobilizar nas próximas semanas por meio do uso de adesivos, e-mails e manifestações nas redes sociais. No ano passado, o prefeito Carlito Mers afirmou que o pagamento estava sendo feito em reconhecimento aos resultados positivos da educação durante aquele ano. Em 2012, resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, indicaram que a educação de Joinville é a melhor do país. A lista das 10 melhores escolas do país, dos anos iniciais e finais, foi liberada por unidades da cidade. E o TV Sinergia esteve presente no primeiro seminário do setor energético sobre saúde do trabalhador. Confira a reportagem. O primeiro seminário regional do setor energético sobre saúde do trabalhador, que foi promovido pelo Sinergia na Câmara Municipal de Piracicaba, teve como tema Trabalho Decente com Saúde para Todos. O encontro discutiu, além do cumprimento das NRs dos setores elétricos e de gás, a aposentadoria especial, o combate aos acidentes de trabalho e ao assédio moral. Cristiane Queiroz Barbeiro Lima, da Fundacentro São Paulo, deu uma entrevista ao TV Sinergia para explicar como os temas abordados no seminário fazem parte da vida do trabalhador. Bom, eu acredito que a aposentadoria especial é um instrumento de proteção à saúde do trabalhador. E dentro disso, o que a gente vê? Que muitas vezes, quando um trabalhador procura a Previdência Social, porque tem o direito, já que
pagou por isso, né? Todo mês é descontado do salário dele uma parcela para a Previdência Social. Quando ele procura, o que ele tem como resposta? Quando ele está doente ou quando ele requer uma aposentadoria devido à exposição a agentes nocivos, é que ele teria um benefício. Né? E essa palavra benefício parece algo dado, né? Algo que é um presente. E, na verdade, isso não é um presente. Né? Isso é pensado, é uma recompensa, é uma compensação por ele ter estado exposto a condições de risco, muitas vezes até a sua vida, né? Então, nesse sentido é que eu acho que algumas palavras, elas dão uma conotação que não é a conotação verdadeira, né? Então, não é benefício, na verdade é um direito que a gente adquire, até porque a gente não paga voluntariamente a Previdência Social, a gente paga porque é obrigatório, né? E dentro disso, o que eu tenho falado muito é na questão dos usos dos equipamentos de proteção individual, que na verdade são instrumentos, ferramentas de trabalho, né? Porque a partir do momento que você está num ambiente em que é necessário você utilizar uma máscara, um protetor auricular, um capacete, é porque nesse ambiente existe potencial de dano à sua saúde ou integridade física. E nesse sentido, o equipamento de proteção individual é uma sobrecarga, né? Você ficar 4, 5, 6 horas ou até 8 horas com uma máscara, um protetor auricular, é algo diferente no seu corpo, que você tem que ter um esforço maior para respirar, para falar, né? E até de atenção à sua própria saúde, porque cada vez que você se movimenta e movimenta o equipamento, você pode estar exposto. Só por esse fato, o equipamento de proteção individual pode, dentro do conceito do direito que a gente tem de respeitar limites de tolerância, valores de exposição, ele pode ser considerado para diminuição dessa exposição, mas nunca eliminação. Porque no dia a dia, a rotina de trabalho, para você dizer que o equipamento conseguiu proteger 100% do tempo, é praticamente impossível. E dentro dessa visão, sendo praticamente possível você se proteger completamente com o equipamento de proteção, ele não deveria ser utilizado como instrumento de eliminar insalubridade. Portanto, quem precisa utilizar máscara, protetores auriculares, deveriam ter direito à aposentadoria especial e deveriam ter direito ao adicional de insalubridade, porque estão submetidos a condições de risco. Cristiane, ao longo, né, dos anos, os decretos mudaram muito. Eu queria que você também falasse um pouquinho sobre isso. Qual é a sua crítica em relação a isso? Então, principalmente a Previdência Social, né, com a legislação de aposentadoria especial, que é a exposição a agentes nocivos, ela muda constantemente, né? Muda por meio de legislação, por lei, né, feita então no Congresso, mas também por decretos que são feitos a nível do Executivo, no Ministério da Previdência Social. E ainda, o detalhamento desses decretos são feitos por instruções normativas que são, então, publicadas, elaboradas e publicadas por técnicos lá do INSS. Bom, nesse sentido, muitas vezes aquilo que o decreto traz em termos mais gerais, quando chega na instrução normativa, são bastante especificados e detalhados, e inclusive com exigências praticamente impossíveis de se comprovar. Então, o que eu digo às vezes você tem uma legislação muito boa que prevê uma proteção, mas quando você vai lá para o final da linha, para poder comprovar que você estava exposto, que as condições não eram boas, as exigências são tamanhas que você nunca consegue comprovar. E aí, então, aquilo que deveria beneficiar, no fim, é uma enganação. Qual as dificuldades que você vê em relação à PPP, né, a feitura dela, e como que você pode dar uma orientação para o trabalhador em relação também à PPP? Então, o perfil profissional gráfico previdenciário, o PPP, ele é um instrumento bastante importante para o trabalhador, porque ele traria o histórico desse trabalhador, né? O histórico da atividade de trabalho, a exposição dele aos riscos. Mas, justamente, existe uma instrução normativa que limita isso. Primeiro, que ele limita a exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, tão somente.
embora esteja lá num dos artigos que com o tempo, quando virar um sistema um sistema maior pela Previdência Social, vai ser para todos os agentes de risco. Mas isso já tem mais de 10 anos e até agora a exigência de descrever as atividades, ele é só feita para agente químico, físico e biológico. E mesmo assim, na existência desses agentes, né, inclusive considerando o detalhamento do nível de ação, né, a partir de uma certa concentração existente, não é só a presença do agente nocivo, mas a partir de uma quantidade de agente nocivo, que nós sabemos muito bem, enquanto técnicos, a dificuldade que é você ter certeza daquela quantidade presente o tempo todo no ambiente de trabalho e na exposição do trabalhador. Então, a importância é que o perfil profissiográfico tem que ser aperfeiçoado, ele tem que ser mais discutido para que os trabalhadores possam, então, exigir ter mais instrumentos para que as atividades de trabalho sejam descritas de uma forma integral e não por agente unicamente, né? Mas descrevendo tudo que pode, todos os fatores de risco que contém a atividade. Cristiane, eu queria que você então desse um pouquinho de ênfase. Como que o trabalhador ele pode se orientar? Então, ele deve procurar, primeiro, procurar o sindicato para conversar a respeito, para mostrar que, de repente, as descrições das atividades não estão completas, procurar o INSS, principalmente exigindo que o INSS procure saber por que determinadas empresas não estão preenchendo adequadamente o perfil profissiográfico, exigir então auditorias, né, do INSS, já que é um documento previdenciário, mas também como aborda a questão da insalubridade, o Ministério do Trabalho também. Então eu penso que o trabalhador ele deve procurar várias instâncias para levar esse problema, porque é um problema que, se não houver uma união, uma discussão interinstitucional, dificilmente ele consegue sozinho desvendar, né, todos esses problemas.